As complicações da USH, existem trabalhos que falam sobre elas. Eu coloco os efeitos adversos junto, né? Então, não só os efeitos adversos, como as complicações, para mim está no mesmo bolo. São problemas que, no meu modo de ver, eu consigo gerar uma culpa para o cirurgião. Por exemplo, complicação da USH e hemorragia. Os livros citam isso, como se fosse hemorragia algo aceitável. Não, dá para evitar, dá para zerar a hemorragia. Hidronefrose. Óbvio que não foi uma intercorrência, foi um erro. A gente tem que assumir, pelo menos entre nós, que a gente está errando se a gente está gerando uma hidronefrose. Então, ou o ureter foi ligado lá junto ao coto do útero, que é mais comum acontecer isso lá atrás, ou ele foi ligado na hora de perder um pedículo de tentar pegar, ou mesmo um fio que gerou um granuloma, uma reação, gera uma obstrução ureteral e gera hidronefrose. Isso acontece muito. São todas falhas cirúrgicas ou até falhas de escolha de implante. Deiscência de pontos. Falar que o animal lambeu, que o animal mordeu. Se ele mordeu, às vezes é porque seu ponto também estava com dor, né, que estava gerando incômodo. E a deiscência de pontos também pode ser gerada por aqueles mecanismos isquêmicos, onde o fato do baroreceptor ter acionado o alarme faz com que o animal que tenha a cirurgia sendo feita com o alarme tocando, ele está com uma hipotensão renal e uma hipotensão periférica. Né? No caso ali, ele vai gerar uma isquemia periférica, né? O contrário. E essa isquemia periférica vai favorecer a deiscência dos pontos, a feridas alteradas, cicatrização retardada, né? Então pode interferir sim. A síndrome do ovário remanescente, tem até uma brincadeirinha que é triste de dizer, mas não tem como não falar, mas que é a síndrome do cirurgião incompetente, essa que seria o sinônimo. E é fato, né? O ovário remanescente ele é injustificável, a não ser que seja feito um animal com menos de 60 dias. Com menos de 60 dias ainda está na fase de definição do que é o ducto, que é o ligamento redondo do útero, que é o equivalente ao gubernáculo. Ali ainda tem células mesenquimais que têm potencial totipotente de formar células ováricas. Isso é biologicamente possível. Estatisticamente é irrelevante, não acontece. Mas se acontecer não é nenhum milagre, poderia. Só que o animal tem que ter menos de 60 dias. A partir dos 60 dias, qualquer ovário que apareceu ali não foi porque caiu, não foi porque estourou, foi porque você realmente deixou um pedaço. Ou na hora de realmente pensou no lugar errado e o ovário estourou e você não viu, mas você comeu bola, né? Literalmente você não percebeu alguma coisa. Então a gente tem que colocar isso aqui como algo a combater. A gente não pode aceitar que o ovário se torne remanescente. Piometra de Coto. A piometra de Coto está intimamente ligada ao ovário remanescente. E eu, particularmente, nunca vi uma piometra de Coto sem ter um resquício ovariano. Se acontecer a piometra de Coto sem o ovário remanescente, é porque esse coto uterino foi contaminado na cirurgia. Isso pode acontecer pelo fio contaminado, ambiente contaminado, luva contaminada, mão, né, se o rabo luva rasgou, furou, sei lá. Alguma coisa pode gerar esse conteúdo, mas quando você tira o ovário, obrigatoriamente você tira o estímulo endometrial do coto. Então não tem por que gerar colônia bacteriana ali. Então a piometra de Coto ela costuma estar associada ao ovário remanescente. Tanto que, quando ela existe, a gente pede um ultrassom para ver se não tem ovário, o resquício ovariano. Fístulas. As fístulas elas acontecem às vezes quando o ponto fica frouxo. Você está lá, fez o ponto e ele solta. Isso gera fístula. E pode ser anos depois. Normalmente as fístulas têm uma média de 5 a 7 anos para se desenvolverem depois de um ponto que foi bem oclusivo para a artéria, porém ele foi um nó falso. O nó falso demora de 5 a 7 anos para se soltar e começar a migrar lá dentro. Então imagina um fio. Aí você fala, então vamos usar fio absorvível. Não adianta, se você usar fio absorvível com a técnica errada do nó, esse fio vai gerar uma reação de outro tipo, né? E até antes. Então não é essa a questão, né? Não é o tipo de fio, sim o tipo de técnica. E obstruções intestinais também estão ligadas a isso, são aderências que se formam que acabam obstruindo o intestino, ou aquela alça e cinta que eu falei que se forma na bexiga, pode se formar também do coto uterino com o reto e acaba obstruindo a saída do colo. Então essas são as complicações, todas elas evitáveis com a técnica.
como os efeitos adversos eu também citei, todos eles evitados com a técnica, com atenção especial para incontinência, essa também tem que ser combatida, porque ela tem relação direta com a técnica.